E aí, meu povinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou hoje com peça nova aqui no canal. Rebeca, primeira vez que está vindo aqui. Hoje a gente vai falar algumas coisas para vocês sobre competição, falar algumas coisas também sobre lifestyle. Vou mostrar o treino que a gente vai fazer aqui hoje. Temos algumas notícias para dar também, tá? Então, assiste até o final, tem muita dica interessante para o seu treino de glúteo aqui para que você possa fazer. Para quem acompanhou alguns treinos que a gente postou no Instagram, deve estar percebendo que Dona Rebeca está um pouco mais cansada hoje. Ela tem uma notícia para falar para vocês. Eu tenho certeza que muita gente que torce por ela vai gostar bastante. Com vocês, Rebeca. Alright. Não esquece de olhar os sites que patrocinam aqui a gente, utilizar o cupom MILE para que você possa auxiliar o nosso trabalho e para que eu possa pagar mais para o Lilo fazer mais vídeos para mim. Eu dependo de vocês, pelo amor de Deus. Então use o cupom MILE em todos os sites que patrocinam a gente e simbora para o vídeo de hoje. Nesse treino de hoje, pessoal, que a gente está fazendo é um treino mais voltado para glúteo posterior, como vocês sabem muito bem das prescrições que eu faço. Normalmente ali os treinos da segunda-feira, obviamente para quando o atleta ou o aluno que não é atleta precisa, né, de um desenvolvimento maior de quadríceps, eu sempre coloco esses movimentos de mais padrão de agachamento e tal para segunda-feira, que é naturalmente um dia que a pessoa está mais descansada e tudo mais. E na quinta-feira é um treino que não que seja leve, né? Dizer que é um treino leve é um pouco complicado. Mas é um treino com padrões de movimentos diferentes que às vezes são um pouco menos complicados de fazer. Por exemplo, o que você acha mais complicado? Um agachamento no guiado, na máquina, ou fazer uma elevação pélvica, que é um movimento aqui que vai trabalhar praticamente só uma articulação, né? Então nesse treino de hoje tem ainda um foco de progressão de peso, mas com alguns outros padrões de movimento que eu vou mostrar para vocês, tá? Rebeca, o que é que você está achando do treino? Você tem sentido alguma coisa diferente, nova ou não? Está seguindo basicamente a mesma sequência do que você fazia? Tem algo de diferente dentro dessa periodização que você percebeu? Ou está dentro do que você já fazia e isso tem melhorado? Enfim, traz uma visão sobre o que é que você está achando agora do treino. Bom, tem uma semana mais ou menos que a gente já começou com esses treinos. E acho que o Rei já me acompanhava basicamente, então ele não mudou muito dos padrões de movimentos que eu fazia. Então a gente não tá fugindo muito do que eu estava acostumada a fazer, mas eu senti que o meu físico assim já deu uma alavancada de uma semana para cá. Foi assustador, galera. Tipo, foi um ajuste de volume que a gente deu ali nos treinos que já deu uma baita diferença. O que eu costumo dizer é que assim, os movimentos da musculação, né, do treino, eles são parecidos, é basicamente igual para todo mundo. Então o que a gente precisa fazer é só encaixar isso da melhor forma possível. Sim. E aí, como você já é uma atleta boa, que já treinava muito bem, eu imaginei que de fato muitos movimentos você já conhecia, a forma de periodização também você já conhecia, sim, mas essas manipulações ali de volume e tal acabam fazendo alguma diferença. Total. Também, né? Eu achei incrível que o físico mudou em uma semana. É bem visível. E assim, a gente vai comentar algumas coisas aqui para vocês, mas foram ajustes que não foram tão grandes assim, tiveram coisas que a gente sequer mexeu, deixou lá do jeito que estava e continuou funcionando muito bem. E isso é muito importante, né, de ter esse feedback das alunas às vezes, tipo, de perguntar para elas o que é que funciona, o que é que não funciona e seguir dentro desse caminho que ela já sabe que funciona, que já funciona muito bem para ela. Então, durante o vídeo aqui, a gente vai comentar um pouco sobre a dieta que ela está fazendo agora e vocês vão entender que, tipo, ela está fazendo uma alimentação voltada para o que ela consegue fazer agora, para o que ela precisa fazer para agora, para fazer os objetivos que a gente tem que alcançar. E vocês vão entender que para ela isso funciona, mas provavelmente para a maioria das mulheres não vai funcionar, porque isso aqui tem uma genética um pouco abençoada, vamos dizer assim. Eu não vou diminuir seu esforço, eu sou uma pessoa muito esforçada, não. Você faz por onde também, mas a gente não pode negar que a sua genética dá uma ajudadinha, tá? Ainda mais pelo que eu tô fazendo. Né? Então venhamos e convenhamos, mas é uma pessoa muito dedicada que faz tudo correto, então isso obviamente que não só ajuda ela a ter esse resultado, como também potencializa o resultado dela no futuro, tá? Então isso é muito importante. Mas vamos lá, a gente vai fazer aqui 5 séries ao todo, a primeira série foi de aquecimento, com um pezinho leve, está fazendo 2 séries aqui de reconhecimento para 2 top sites, né? Ou seja, as séries mais válidas ali, que ela vai de fato trabalhar na progressão. Eu vou aumentar mais um pouquinho, que eu achei um pouquinho leve, tá? Como estamos dentro de uma fase um pouco mais crítica, que a gente vai comentar já já, eu vou aumentar de pouquinho em pouquinho, não estranhe. Porque normalmente seria uma anilha de 20 aqui grudada, mas eu vou colocar só 10 hoje. É raro, mas acontece. Graças a Deus.
4 sériezinhas. Pessoal, normalmente, como vocês sabem, eu sempre vou fazendo as séries ali de preparatórias e tudo mais. E aí, como esse treino dela é novo, eu ainda não sei exatamente quais cargas ela está utilizando. E eu perguntei para ela, qual o peso que você está utilizando na primeira série, né? Ela analisou, viu como é que estava hoje e falou, vamos tentar com 20-20. E eu percebi que esses 20-20 mais os 20 da barra, desde a primeira série já estavam trazendo um estímulo bom, já estava dentro de um peso válido. Então eu meio que deixei para lá as séries de aquecimento, as séries ali, as feeder sets, né, as séries ali de alimentação, e já fui direto para séries válidas, porque enfim, já achou o peso, já está bem aquecida, não precisei fazer tudo isso, tá? Então caso isso aconteça dentro do seu treino, também é válido de você fazer essa estratégia, de já pular elas, caso você sinta que não precisa chegar em um determinado grau de peso maior para ter essas séries preparatórias tão longas, tá bom? Você entende porque dá resultado? Porque esses Então... 12, tá? Então, só assim. Alright. Agora, mais 3. 10. Teve um cara no meu Instagram que me viu fazendo essa ajudinha aqui no Google e tal. E aí ele disse assim, se acontecer alguma coisa, essa menina falhar, o que é que ele vai fazer aí com essa mão? Eu não tenho que te ajudar não, se você falhar. Só pra ficar, assim, eu não vou deixar isso acontecer, tem trave e tudo mais. Mas não é a função do treinador segurar uma quantidade de peso, não, beleza que aqui não tá tão grande, o menino tá fazendo com 100 quilos no dia. Eu não vou segurar 100 quilos no braço, pô. Então a minha função aqui é só te deixar segura, que eu tô aqui para caso aconteça alguma coisa, segurar a trava para ela não voltar, e no máximo, pô, travou lá embaixo, eu dar um tranquinho para você conseguir subir e tirar o movimento mais difícil. Mas eu não preciso ficar atrás, abraçando, tentando levantar, porque quem tem que fazer o movimento é ela, não sou eu. Quando você vai treinar sozinha, se você o tempo inteiro tem o costume de ter alguém ali atrás te ajudando, se você treina só, não vai desempenhar bem, entendeu? Isso é verdade. A minha função é só, eu tô aqui, se acontecer alguma coisa, eu vou te salvar, mas vai se virando aí. E é mais uma ajuda psicológica do que física. Muito mais psicológica, a famosa ajuda culposa, Exato. que não tem intenção de ajudar. Por mim eu baixava, por mim eu pesava assim, mas como eu não posso, às vezes eu posso e às vezes eu faço, mas aqui eu não vou poder hoje. Tá 2,5 e aí se precisar na última a gente aumenta mais um pouco. Acho que se fizer 8 eu consigo com 5. Não, mas eu não quero que você fique no mais baixo agora, eu quero que você mantenha pelo menos 10, Mais tentando alto. chegar um Então pouco mais coloca alto. 2,5. Bota 2,5 e na próxima a gente termina com 5. Espreme. Fácil, sobe mais um pouco. Espreme. 6. 7. 8. 9. Descansa. A fadiga está um pouquinho maior nesse momento.
Para quem acompanhou alguns treinos que a gente postou no Instagram, deve estar percebendo que Dona Rebeca está um pouco mais cansada hoje. Ela tem uma notícia para falar para vocês, eu vou deixar com ela. Beleza que ela pode estar um pouco ofegante agora por causa do treino, mas ela tem uma notícia muito importante para trazer para vocês, que eu tenho certeza que muita gente que torce por ela vai gostar bastante. Com vocês, Rebeca. Teremos Rebeca de volta aos palcos esse final de semana. Do nada! Do nada! Tipo assim, só pra vocês entenderem, hoje é quinta, tá? Provavelmente o vídeo vai pro canal amanhã à noite, na sexta-feira à noite, ela vai competir esse final de semana, então só pra vocês entenderem como do nada foi, mas vou deixar ela contar a história. Eu tinha prometido pra mim mesma que em 2026 eu não ia voltar mais aos palcos. Tinha até feito minha caixa de campeonatos com meu salto, com meu biquíni, fechei, deixei bem embalada, eu falei, não vou mexer mais nessa caixa. Aí recebi inúmeras mensagens de pessoas que me apoiam no Instagram falando, mas você tá com o físico pronto, etc. Por que você não sobe? É só pintar e subir. E aí plantaram essa semente na minha cabeça. E aí conversei com o Raí no último treino e falei, e se? Aí o Raí veio, plantou outra semente desse tamanho na cabeça dela. Vai sim, você vai. Mas a semente cresceu. E aí a gente decidiu que nesse sábado vamos competir. Senhora. E eu vou falar pra vocês, estou assustado com a evolução que ela teve, tá? Eu, obviamente, só falei que ela fosse competir, que ela fosse para essa competição, porque, enfim, eu vi que o físico estava realmente pronto, ainda estava muito bom. Inclusive, ele tá bom ao ponto da gente ver algumas melhoras ali mesmo no curto tempo que a gente fez de preparação. Acredito eu que seja por conta de alguma estratégia diferente, não sei, nada que seja tipo, vai apresentar a forma da vida dela, isso a gente vai trabalhar. Tá? Isso a gente vai trabalhar. Mas esse campeonato foi um campeonato que ela falou pra mim, porra, eu quero voltar, mas de uma forma leve, eu não quero ter tanta preocupação assim, então por isso que eu decidi competir agora. E eu fiz alguns ajustes ali que poderiam ser eficientes para que o físico dela entrasse melhor do que eu já tinha visto, mas ela já chegou pra mim, já tava praticamente pronta, né? Não tem muito tempo que ela me falou isso. Então eu realmente só fiz alguns ajustes, na semana final também a gente fez alguns ajustes pequenininhos. Eu tô maluco, que tem algumas coisas que eu não tô ajustando, que eu não tô mexendo, mas que não precisava mexer, porque enfim, ela já tava fazendo muito bem, então fiz alguns detalhes ali importantes para que ela tivesse um físico, que ela me relatou, ela falou, eu tenho um pouco de dificuldade de encher e tal, então eu fiz algumas estratégias para poder fazer com que isso fosse mais fácil, né, facilitar. As estratégias ainda estão sendo feitas, a gente está testando algumas coisas, pedi um feedback dela para entender como que ela funciona, como que ela já fez essas preparações, essas finalizações, para que eu possa seguir basicamente o que ela já fazia, o que já funciona, e só colocar uma pitadinha minha ali de alguma estratégia. Nas próximas competições, obviamente... Tudo que a gente está fazendo, nada foi do que eu já fiz. Não, Porque foi justamente isso, porque eu já vim de várias preparações engessadas e eu já tô, 5, 6 meses, falei até pra ele que eu tava sem fazer, seguir um planejamento alimentar, não tava fazendo dieta, apenas seguindo, o estilo de vida, por isso que eu não tinha plano de voltar aos palcos. Então a gente fez uma preparação de 10 dias aí e tá sendo, incrível. Eu amo os palcos e eu vou estar muito feliz de estar de volta nele, mas eu vou ter uma percepção diferente de uma preparação. Como eu falei, eu vou subir apenas para aproveitar aquele momento, sem uma pressão de preciso melhorar ponto tal, preciso, sei lá, evoluir muito alguma coisa. Eu só quero subir para se divertir. Para me divertir. Exato. Pela primeira vez eu vou subir com aquela paixão assim que eu tenho pelos palcos e aproveitar cada momento. E inclusive, como eu tô falando pra vocês, né, eu fiquei desesperado porque eu não mexi na dieta dela. Ela chegou pra mim falando, eu não tô fazendo dieta, eu não tô calculando nada, eu tenho uma base alimentar que eu faço, ela se alimenta bem, é uma pessoa dedicada, como eu falei pra vocês. Aí eu peguei e fiz assim, me traz essa base, deixa eu ver o que é. Ela é mais ou menos isso aqui. Eu falei, tente pesar para ver o quanto que você está comendo, só para eu ter uma ideia. Eu fiz todos os cálculos e eu vi que estava dentro de um padrão ok. Estava uma quantidade calórica muito boa, estava uma quantidade de macronutrientes muito boa. E eu falei assim, segue o que você está fazendo, eu não vou ajustar nada. Só vou deixar, só faz isso que você está seguindo e vai me relatando caso alguma coisa saia do lugar, porque se precisar eu ajusto. Mas por que eu fiz isso? Porque é uma mágica, porque o Raí tem... Não é nada disso, é porque estava funcionando para ela e talvez se eu montasse um plano de dieta, ela tivesse que começar a pesar tudo, começasse a ser mais restrito, ela perderia esse sentimento de, tô indo para me divertir. Então eu percebi quando a gente estava conversando que esse era o principal objetivo dela, que ela fosse lá sem essa cobrança extrema. Então eu tentei fazer de alguma forma que ela mantivesse algum plano um pouco mais livre, que já estava funcionando perfeitamente bem, o físico dela tá incrível, tá pronto para poder competir. Eu não mudaria muita coisa do que ela tá fazendo agora, mas de uma forma que ela sentisse tranquila, né? Que fosse divertido para ela, que ela aproveitasse mais. Nas próximas competições, obviamente, a gente vai fazer algum controle maior ali da dieta, com peso, enfim, deixando todos esses detalhes ajustados, mas para essa competição, eu falei, você vai achar um pouco estranho o que eu vou fazer agora, mas eu não vou mexer em nada na sua dieta, só continua o que você tá fazendo porque tá dando muito certo, então não tem por que a gente mexer nisso agora. E se eu quiser comer fora, não sei o que eu falo, você faz isso durante a semana, com esse físico que você tá agora? Ela faz. Então continua, não tem problema. Não mexe nisso aí não, só continua.
E funcionou bem pra caramba. Essa semana agora, que a gente fez um ajustezinho na semana final, já foi assim, suficiente para trazer a condição que ela precisa. E agora a gente precisa trabalhar só um pouco mais no preenchimento para que ela suba no palco com um físico muito bom. Mas mais uma vez, ela vai lá pra... O único ajuste que a gente fez foi em água. Água e treino, mais nada. Só subir a água ali. A Nicole que diz assim, esperem tudo do Raí, inclusive nada. Porque às vezes pode acontecer. Mas é sempre pensando no bem delas. Eu já fiz algumas preparações que eu não precisei mexer em nada da preparação, em nada na finalização. Mas não é também para dizer que eu sei de muita coisa ou qualquer coisa assim. É porque eu olho pro físico e não tem muito o que fazer, pô. Às vezes se eu tentar mexer em alguma coisa para tentar melhorar, eu posso piorar. Não que você não esteja enlouquecendo. Não, eu tô pirado, meu Deus. Toda vez que ela me manda as fotos, eu falo, não fala da dieta, fica calado. Não tenta fazer ela pesar. Não, deixa, tá dando certo. É uma batalha espiritual, mas tá funcionando. Tá Enfim, dando certo. Então ela queria trazer essa notícia para vocês. Estou muito feliz em poder estar acompanhando ela também. Muito obrigado por ter escolhido o meu trabalho para a gente poder trabalhar junto. Você sempre foi um atleta que eu acompanhei, como você falou, tem um físico muito foda, tem uma performance de palco muito boa, tem uma linha muito boa que eu tenho certeza que tem muito potencial. E fiquei triste quando você falou, pô, tô meio desanimada para competir. Eu falei, porra, menos uma lenda no palco, né? Então, agora que ela decidiu voltar e principalmente fazendo esse trabalho comigo, tô bem feliz, tô bem contente que a gente vai poder fazer. Gente, esse trabalho era meu sonho desde 2020, tá? Coisa boa. 2020 eu mandei uma mensagem pra ele e foi logo ali, quando eu tava me interessando a ser atleta, mandei essa mensagem pra ele. Aí sempre foi uma inspiração como coach, como profissional. Muito obrigado. E aí tá sendo um prazer imenso agora estar podendo trabalhar com ele. Muitíssimo obrigado, mas eu não vou aliviar no seu treino por conta disso, tá? Muito pelo contrário, eu vou piorar. Então vamos lá, fazer a última série daqui, depois a gente passa para a abdutora e encerra o treino de hoje. 5, 6, espremer 7, espremer 8, espremer 9, 10. Parcialzinho agora. Se não tocar na mão não vai, hein? Aqui, ó, 10. Vamos direto, bora. 3, 2, 1, foi. 1, menos um pouco. 2, menos um pouco. Sobe mais 10 minutos. 3. Aí, 4, perfeito. 5, tem que tocar na mão. 6, 7, sobe. 8, sobe mais, tá curto. 9, mais uma. Aí, foi. É tão legal a cara de desespero que elas fazem quando eu faço assim, a mão não toca e eu não conto. Tipo, eu venho 1, 2, 3, aí na próxima repetição, silêncio, toma de conta, assim, sabe? Porque não encostou. Toda vez eu olho pra cara delas e tá assim, meu Deus, ele não contou. Eu achei que elogiando ia aliviar, tá vendo? Não alivia não, galera. Ó, já testaram trazer doce, suplemento. Eu sei seu ponto fraco. Roupa. Doce de leite. Não, traga pra você ver o negócio. Eu vou comer na hora, eu vou ficar louco por causa do açúcar, e você vai ver o que, é que vai acontecer com o seu treino. Teve uma que trouxe pré-treino pra mim. Eu falei, velho, você não tem noção do juízo, não? Não, se ela trouxe isso, não tem. Não, e eu matei ela no dia. Falei, você tá doida. Povo, a gente fez aqui esses movimentos de abdução, né? Como vocês sempre escutam eu falando, a gente precisa colocar movimentos de abdução para que a gente possa trabalhar o glúteo médio de uma maneira efetiva e ter uma hipertrofia nele de maneira efetiva também. O glúteo médio trabalha como um ótimo estabilizador em movimentos como agachamento, principalmente agachamentos de base assimétrica ou unilateral, como afundo, agachamento búlgaro, etc. Mas mais como estabilizador. Para que a gente tenha de fato um efeito na hipertrofia, eu preciso ter essa contração do movimento mesmo, né? Do movimento de abdução. Obviamente que não é só o glúteo médio que trabalha, mas ele é um dos mais trabalhados nesse movimento, um dos principais nesse movimento. É o que desempenha uma função muito grande de abdução, então a gente tem que colocar alguns movimentos de abdução para poder trabalhar mais essa região e ter o desenvolvimento do glúteo médio, ou seja, dessa parte mais superior do glúteo, de uma forma mais prevalente, tá? Então, no finalzinho do treino, coloque 1 ou 2 movimentos ali, a depender do seu treino, a depender do volume de treino que você faz, para que você tenha o desenvolvimento dessa região e não fique esperando que agachamentos e tudo mais vão fazer isso para você, tá bom? Treino terminado. Hoje ela tá inteira, porque enfim, eu não posso puxar muito, né? Vai competir daqui a 2 dias, então o treino de hoje, na verdade, já foi mais puxado que normalmente. Eu tava explicando para ela, né? Que esse treino das semanas finais ali, normalmente a atleta tá bem mais cansada. Hoje ela tá mais hidratada, então é normal que ela sinta um pouco mais de fadiga, né? Alguns pesos tiveram que baixar ali, mas eu evitei também fazer um treino muito puxado para que não tenha edema, para que não fique a musculatura inflamada. Então vai ser um treino um pouco mais tranquilo, só para manter ela cheia, né?
Então tudo isso, obviamente, eu ainda estou estudando, ainda estou fazendo algumas anotações sobre o físico dela e a resposta dela, mas está tudo muito bem encaminhado, está tudo respondendo da maneira que eu imaginei que iria responder mesmo. Então agora a gente vai avaliar o físico dela, vou ver como é que está com relação ao biquíni que ela já tem, né, ver se está tudo certinho e vamos ver o que a gente vai fazer agora pro final. Preparados para ver o físico dessa moça que não está fazendo dieta? Eu não vou nem falar que eu tô com inveja, porque eu também não tô fazendo dieta, tô secando. Então, eu não posso dizer isso, não. Descobrimos que o segredo é não fazer dieta. Não fala isso, pelo amor de Deus, que as alunas vão ver. Vou receber a mensagem amanhã já, dizendo, então quer dizer que eu posso não fazer dieta, né? Então eu vou dar uma analisada aqui nas poses dela. Fiz alguns ajustes na primeira vez que a gente fez uma avaliação. Eu ainda não vou ficar fazendo muita coisa, porque, tipo assim, como é no sábado, eu não quero mudar aquilo que você já faz, entendeu? Eu vou no máximo aprimorar uma coisinha, porque senão você chega lá e vai ficar nervosa, não vai fazer nenhum nem outro. Sim. Então eu quero que você faça aquilo que você já lembra, aquilo que você já faz, você posa muito bem, não acho que precise de muitos ajustes, né? São mais detalhezinhos pequenos. Só o que eu vi que foi, tipo, não, aqui dá pra ajustar fácil e dá pra lembrar. Aí eu vou fazer, tá? Trabalho fácil. Não tem nada pra ajustar não aqui, tá de boa, pode subir já. Só pintar. Só pintar aí já era, não tem mais o que fazer não. Mas vamos lá. Só a semana toda pra nem precisar pintar. Eu vou tentar achar pelo em casca de ovo agora pra falar alguma coisa, tá? As poses eu achei já muito boas, o encaixe tá muito bom. A única coisa que talvez eu faria se você conseguir lembrar na hora é baixar um pouquinho mais sua mão, colocar mais aqui, tipo mira no ossinho mesmo aqui da cintura. Sim. Isso, é. Porque o que acontece? Sobe, levanta um pouquinho mais a mão. Percebe que fica esse gapzinho aqui, perde um pouco da silhueta? Então quando você abaixa aqui e deixa ela aqui, ó, fica uma coisa só. Entendeu? E o cotovelo tenta ficar um pouquinho mais pra frente, só isso, pra poder alinhar mais aqui com a perna. Tá impecável, não tem o que fazer nessa pose. Tem alguns ajustes que a gente vai poder fazer ao passar do tempo e tal, mas agora tá show. E na pose de costas você já fez aquilo que eu tinha falado, de juntar um pouquinho mais o pé e jogar o joelho pra fora, então já ficou impecável, tá? Mas assim, o físico tá incrível, tá um negócio que realmente não tem muito o que fazer. O de posicionamento do pé, porque muito de atleta pra atleta. Você prefere esse pé mais apoiado pra cá, pra frente, ou lateralizado? Pronto. No seu caso, como a gente pode colocar um pouquinho mais de densidade na sua perna, então não tem problema de você deixar o pé a 45 graus, que seria aqui, e jogar o joelho pra dentro, né? Porque isso naturalmente vai fazer uma marcação bem mais um pouquinho pra cá, só pra luz ficar melhor. Isso, faz aí. Então, o pé mais pra cá, pra frente mesmo. Deixa ele no 45, isso, faz aí só pra você ver. Você percebe que aqui fica uma densidade um pouco melhor, fica um corte mais aparente aqui no quadríceps, eu consigo ver onde é que tá posterior, quadríceps e glúteo. Então, para alguns atletas fica bom, para você fica bom também. As atletas que têm um quadríceps um pouco maior, eu evito fazer isso porque marca mais, entendeu? Aí eu peço para girar o pé, gira lá o pé para frente todo. Isso. Então vê que fica um pouquinho mais apagado. Aí o que é que acontece? Aparece um pouquinho mais de posterior aqui, mas ele fica mais junto do quadríceps e o glúteo morre um pouquinho, né? Então, a depender desses fatores, eu vou ajustando. Para você pode deixar o 45 mesmo, tá ótimo. O glúteo fica mais firme, o posterior fica aparecendo mais, com o cortezinho ali na perna, então para você não vai ter problema não, tá? Mas, pô, tá incrível. A sua cintura hoje, de 0 a 10? Eu tô aprendendo os parâmetros. Deixa eu chutar antes de você falar. Eu diria um 8. É 8. Tô aprendendo. Mas por que eu tô falando isso, pessoal? A cintura dela tá desse tamanho, tá? Mas é porque ela tem uma sensibilidade um pouco maior no intestino, então algumas coisas fazem com que ela fique estufada. E eu tô perguntando isso para entender exatamente onde é o 100% dela, porque a partir do momento que eu sei qual que é o 100%, qualquer coisa que sair ali da linha eu vou poder ajustar. Tá saindo, vamos tentar usar algum medicamento, alguma coisa para poder segurar ela no palco, enfim. Então eu preciso saber como é que tá 100% para poder eu entender. E aí, como ela já vinha me passando alguns feedbacks em jejum, e em jejum vai ter menos água e tudo mais, enfim, tá mais enxutinho ali, eu já sabia basicamente como era que tava. Eu falei 8 agora, não é porque tá ruim, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas eu mesmo chutaria uns 8. Não, eu tô ligado, porque mas eu sei é porque... que linha de cintura, tipo assim, sempre foi meu ponto forte. Então, tipo assim, agora eu sei que por conta da água, por conta de... Eu já tô na terceira refeição, então, tipo assim, ele tá mais distendido mesmo, mas nada que eu falo, nossa. Não, por isso que seria um 8, inclusive. Mas eu falei 8 baseado naquilo que eu tava vendo em jejum, então era só pra eu ver se realmente eu sabia... Dieta, né? Sem dieta.
Não, e eu falei assim, o Lilo falou, ela tá igual você. Eu falei, não, porque ela não comeu 2 potes de doce de leite domingo até hoje. Aí ela, você tá duvidando do meu tá potencial. duvidando? Você não sabe se eu comer. Eu falei, de fato, eu não sei. Isso nem dá pra saber. Mas beleza. Bom, meu povo. Também não pediu esse relatório. Eu não pedi essa confissão dela, né? Mas vamos lá. Bom, meu povo, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de já curtir, já deixar a sua torcida pra Rebeca. Rebeca, mais uma vez, obrigado pela preferência no meu trabalho. Fico bem contente em da gente poder estar trabalhando junto agora. E aguardem que esse físico aqui, galera, vocês não fazem ideia do que a gente vai fazer, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a você que está aqui. Utiliza o cupom MILE no site que patrocina a gente. Tamo junto, até o próximo vídeo.